Graças a Deus. Meus irmãos, estou muito feliz com Jesus. Essa semana todinha eu estava lendo algumas coisas, falando com Deus acerca de tudo que o Senhor tem feito, de tudo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Eu me lembrei quando há 6 anos atrás eu voltei para a cidade do Guarujá, depois, eu acho que uns 20 anos, 21 anos no campo, fazendo a obra de Deus. Eu me lembro a forma que eu voltei para cá, irmão, sem nenhuma expectativa. A minha, a minha expectativa única era em Jesus. Porque tudo aquilo que eu construí me identificando em pessoas, eu fui frustrado quanto a isso. Mas Deus até permite para que você venha quebrar determinados altares, porque a única pessoa que recebe ou pode até então receber o seu louvor e a sua adoração é Jesus Cristo. O resto é idolatria, irmão, pura idolatria. Quando a nossa fé é baseada em pessoas, em coisas. Então, sabe o que é que você voltar para a cidade do zero, irmão? Sem expectativa nenhuma, financeira, profissional, enfim. E você acordar de manhã sem tirar da família a paz e dizer: Senhor, o que eu farei no dia de hoje? É assim que eu vim para cá. Como eu vou manter a minha família? E Jesus foi abrir uma porta ali, outra ali. Deus foi derramando da sua graça, derramando da sua inteligência, sabedoria sobre as nossas vidas. A gente vai tomando decisões e se posicionando. Isso é muito importante. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Neemias. Neemias, capítulo 8, versículo de número 9 e 10. Eu vou usar a NVT. Essa é a versão, tá bom? NVT. Neemias, capítulo 8, versículo de número 9, versículo de número 10. Os irmãos encontraram, amém? Aumentaram até o tempo para mim, legal. Diz assim: então o governador Neemias, o sacerdote e escriba Esdras e os levitas que instruíam o povo disseram: não se lamentem, nem chorem num dia como este. Hoje é um dia consagrado ao Senhor, seu Deus, pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias prosseguiu: vão e comemorem com um banquete de comidas saborosas e bebidas doces, e repartam o alimento com aqueles do povo que não prepararam nada. Este é um dia consagrado ao nosso Senhor. Não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por mais essa oportunidade. Obrigado, Jesus, por estar numa igreja maravilhosa como esta. Obrigado, Senhor, por viver tudo aquilo que nós estamos vivendo, pela expectativa a qual nós temos no Senhor, das coisas que o Senhor já declarou sobre as nossas vidas, as famílias aqui presentes. Deus, fala mais uma vez, fala com o teu povo, fala com aqueles que ouvem esta mensagem, que ouvirão, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa curar, o Senhor tem piedade para libertar, para salvar, em nome de Jesus. Faz assim, é o que eu te peço e te agradeço para a glória do teu nome. Amém. Bom, meus irmãos, quero falar sobre esse tempo no qual Neemias, já nesse capítulo 8, ele declara sobre esse povo aqui. Vocês conhecem a história? A cidade de Jerusalém estava em ruínas. Algumas pessoas que não eram judeus moravam ali na cidade. O templo era o símbolo religioso, os quais eles se apresentavam ano a ano para sacrificarem perante Deus. Estava destruído, os portões queimados.
o altar destruído, o templo já não funcionava mais, já não havia sacerdotes, haviam morando dentro do templo pessoas que não pertenciam aos judeus, pessoas que não faziam parte da linhagem dos hebreus. E aí então, de repente, um homem por nome de Neemias, ele é tocado pelo Senhor, ele sente a necessidade, quando ele recebe a notícia dos seus companheiros, compatriotas, que a sua cidade estava destruída, que os muros estavam fendidos, trincados, rachados, os portões estavam queimados, e já não havia mais adoração naquele lugar, não havia mais culto. Ele se lamenta perante o rei que ele trabalhava como copeiro. Esse rei concede a graça de ele poder sair. Ele pede ainda cartas àqueles que guardavam a floresta para extrair madeiras, para construir os portões novamente. E é um trabalho de retificação. Então, Neemias desce a Jerusalém, ele caminha naquele lugar durante 3 dias, ele dá uma volta em volta da cidade, ele vê aonde estão as fendas, as rachaduras dos muros, e ele convida os magistrados, maiorais da cidade, chefes de tribos, os anciões da cidade, explica toda a situação. Então começa um grande trabalho, e no meio desse trabalho se levanta alguns homens, Tobias, Sanbalat e Gesem, que tentam obstruir, colocam inúmeros obstáculos para que Neemias não venha continuar realizando aquela obra. E nesse meio termo, Neemias, ele é ofendido, eles mandam cartas abertas, eles tentam incitar o rei para que Neemias não conseguisse reconstruir, porque o inimigo sabe que um lugar de adoração levantado como um lugar de celebração, ele é muito importante na vida daqueles que servem a Deus. Então, Neemias, ele não se abate, ele diz que não vai descer da obra enquanto não concluir, ele não tem tempo para ouvir aquilo que seus inimigos declaram, as oposições que eles fazem perante aquela obra, aquela grande obra. Ele está muito envolvido. E quem está muito envolvido não tem tempo, irmão, para outras coisas. E Neemias, ele tem esse discernimento, ele compreende essa ideia. Então, ele reúne o povo, eles constroem agora os muros, a parte física do templo já está preparada. Os muros estão consertados, os portões também. Agora vem a parte espiritual. Neemias, ele precisa trazer de volta o povo à adoração, a servir ao Senhor. E a única maneira de fazer com que isso aconteça ao longo do tempo, o povo, ele perde a identidade espiritual. Esse povo já não sabe mais como adorar, eles já não sabem mais como servir a Deus, eles já não sabem como se derramarem na presença do Senhor. Então chama Esdras, e Esdras vem com o livro da lei e reúne todo o povo em um determinado período da manhã logo cedo, antes do amanhecer do dia, e todo o povo vai à praça, à porta das águas, próximo ali ao templo, e ouvem Esdras falar acerca da lei. E alguns sacerdotes o acompanhavam da linhagem devida e ensinam o povo como a palavra era ensinada anteriormente. Porque esse povo, ele perde a sua legitimidade, se distanciando das coisas de Deus. Então, esses sacerdotes começam a ensinar ao povo a discernir a lei. E chega um dado momento, agora, na vida desse pessoal, que foi escolhido pelo Senhor, que foi chamado por Deus, eles começam a se lamentarem, a chorarem, porque eles reconhecem o seu estado pecaminoso e o quanto se distanciaram da presença de Deus, perdendo a sua identidade, perdendo a motivação de servir, de adorar, de celebrar ao Senhor. Celebrar é muito importante, irmão. Nós percebemos que agora Neemias pede para que o povo venha se levantar, porque a grande maioria deles se jogaram ao chão, se prostraram em terra, com o rosto em terra. E agora Neemias fala: não, levantem-se, e saiam agora, e comam, e bebam, se alegrem, celebrem ao Deus Todo-Poderoso. Celebrem porque esse Deus se faz presente no nosso meio. Realmente, Neemias, Deus está usando a vida deste homem e os demais que compreenderam então a essência
de como servir ao Senhor, de que não bastava apenas reconstruir algo que era físico, mas tinha também que recompor a espiritualidade, trazer o povo de volta à adoração, trazer aquele povo de volta para servir ao Senhor com alegria. O povo tinha perdido a alegria, havia muitas batalhas, muitas perdas, muitas baixas, então o pessoal perdeu a alegria de servir a Deus, então não tinha discernimento de que o que era realmente celebrar o Senhor. E celebração é uma ferramenta importante na vida do cristão. Não há como servir ao Senhor se a gente não celebrar, irmão. Não há como a gente continuar servindo a Deus se nós não celebramos pelas pequenas vitórias, até pelos processos que nós vivemos, pelas lutas que nós passamos, por alguém ter sido abençoado, como a Larissa contou aqui, no novo ciclo profissional da vida dela. A gente tem que celebrar o Senhor. Então é muito importante você compreender o fato de celebrar a Deus. Muita gente associa a celebração apenas como festa, como momentos especiais na sua vida, mas na perspectiva bíblica, celebrar é um ato espiritual que fortalece a nossa fé. O povo de Deus sempre foi chamado para lembrar, agradecer e festejar ao Senhor, como de uma forma para se manter viva na sua memória aquilo que o Senhor fez e aquilo que o Senhor continua fazendo. Na Bíblia Sagrada, cada conquista do povo de Deus era seguida pelo momento de celebração. Quantos aqui têm motivos para celebrar o Senhor? Então, não era apenas uma festa, mas é um ato de reconhecimento e também de adoração. Celebrar a conquista é garantir que a glória volte para Deus e que a nossa fé seja fortalecida para as próximas batalhas. Então, eu preciso compreender o que é celebrar. Na Bíblia, eu vejo várias celebrações. Uma das mais importantes que a palavra do Senhor declara é a Páscoa. E ela tem motivo de trazer a lembrança da libertação do povo quando saiu do Egito. A Páscoa, ou essa celebração, tem essa finalidade. A festa dos tabernáculos traz à tona a memória da provisão de Deus pela colheita, pelo aquilo que o Senhor tem abençoado o povo de Israel. Também a ceia do Senhor, como nós celebramos a nossa igreja, traz à tona a memória da morte, não só da morte, como também da ressurreição de Cristo Jesus. Celebrar não é luxo, igreja. Celebrar é necessidade espiritual. Então, isso é uma necessidade que todos nós temos. Então, enquanto você está num culto como esse, comece a celebrar o Senhor. Comece a agradecer a Deus pelos feitos maravilhosos que o Senhor te prosperou, concedeu, os livramentos que Deus te deu, porque celebrar é reconhecer realmente o que Deus está fazendo. A Bíblia declara os cânticos e salmos que o Senhor fez grandes coisas por nós, e é por isso que nós somos ou estamos alegres. É tanto que nós perguntamos se vocês são felizes, né? E nós respondemos no coletivo: nós somos felizes. Essa é a motivação que nos trouxe aqui na noite de hoje, é celebrar a nossa salvação, a nossa libertação, igreja. Jesus libertou você, Jesus libertou sua família, Jesus te abençoou em alguma área da sua vida, Jesus tocou na sua vida. Então, a celebração não começa quando tudo está perfeito, sabia disso? Eu não celebro apenas quando as coisas vão bem, mas eu reconheço que Deus ele tem cuidado de mim, que Deus tem cuidado da minha família, que Deus tem cuidado da minha casa. O povo de Israel celebrava mesmo em tempos difíceis, pois cada festa era um memorial
da fidelidade de Deus. A cada momento que eles passavam, eles paravam, celebravam, festejavam ao Senhor. Quando você celebra, você declara que Deus é digno. Quantos reconhecem que o Senhor é digno aqui? Todo mundo reconhece. Independentemente da circunstância que você está vivendo, do momento que você está passando, celebre a Deus, igreja. Celebre o Senhor. Independente das aflições que você está vivendo, existe um Deus tão poderoso, que uma palavra que possa sair do seu trono é capaz de mudar a sua história na noite de hoje. Então celebre a Deus sempre. Quando eu celebro, eu honro ao Senhor pelas vitórias alcançadas. A palavra do Senhor declara, o salmista dizendo que o Senhor fez coisas maravilhosas aos nossos olhos. No Salmo de número 118, versículo de número 23. Nenhuma conquista, vou repetir aqui, entenda isso. Nenhuma conquista é fruto apenas do nosso esforço. Nenhuma conquista é fruto apenas do nosso esforço. É resultado da mão de Deus operando. Se você chegou aonde você chegou, se você está hoje numa igreja, irmãos, hoje estava vendo uma notícia que precisamos orar pelo genocídio cristão que está acontecendo na Nigéria. Até o dia de ontem foram mortos 7.000 cristãos naquele lugar. Até o dia de ontem foram mortos 7.000 cristãos e 7.800 estão desaparecidos, foram perseguidos, sequestrados, sumiram. Nada consta nos dados daquele país. Então preciso celebrar o Senhor, porque eu estou num país onde eu não sou perseguido. Eu estou numa igreja onde eu tenho liberdade de levantar minha mão e dar glória a Deus. Você tem liberdade para fazer isso aqui. Enquanto existem pessoas que estão morrendo por professarem o nome do Senhor. E aí então eu preciso me colocar na colocação de intercessor, na brecha de intercessor por essas nações. Quando eu olho para a vida de Davi vencendo Golias, eu não vejo Davi puxando mérito para si próprio. Ele atribui essa vitória ao Senhor. Foi Deus que deu a vitória. A cada passo que você avança, a cada conquista que você tem, a cada processo que você vive, é Deus que permitiu você se encontrar nesse estado. Então, pastor Adriano, qual é o meu posicionamento? É continuar adorando, é continuar celebrando. Estão falando mal de você, celebra, irmão. Estão falando bem de você, celebra também. Está com pouco dinheiro, celebra. Está com muito, celebra o Senhor. Porque a nossa finalidade aqui nessa terra é continuar servindo e adorando Jesus. Quem acredita nessa palavra? Então, celebrar publicamente, como foi feito aqui nessa noite, pelo testemunho mencionado, é dizer que Deus é responsável pelas nossas vitórias, é declarar publicamente que é o Senhor que está nos conduzindo. Quando eu testemunho, olha, o Senhor abriu uma porta, o Senhor me guardou. Só o fato de você não estar longe da presença de Deus, de você não estar afastado, é motivo de celebrar o Senhor, irmão. Porque às vezes a vitória, vencer, até boleto vence, irmão. Sabia? Até boleto vence. Só o fato de eu não me desviar da presença de Deus é o motivo de eu celebrar o Senhor. Porque isso é uma grande vitória também. Jesus me resgatou do mundo das drogas, dos vícios, para me colocar dentro de uma igreja ao lado de pessoas tão distintas como vocês, para celebrar Ele, para bendizer a Ele, para glorificar o nome dEle, aleluia. E a gente vem com amarra para a igreja, irmão. A gente trata o culto com determinados processos, com amarras no nosso interior de religiosidade, às vezes. Nos sentimos travados, como se tivéssemos uma bola de ferro no pé ou nas mãos. Mas nessa noite existem pessoas que são livres para adorar o Senhor, porque o diabo não cerrou os teus lábios, ele não calou a tua boca, ele não colocou peso nas suas mãos.
e você levanta a mão com liberdade para se render ou para render glória, louvor e adoração. Aleluia! Quando você dá crédito a Deus, Ele te prepara para as novas vitórias. Escreva isso, pega essa palavra aí. Quando você dá crédito a Deus, Ele prepara você para uma nova etapa, para novas vitórias. Então celebrar fortalece a comunidade, é isso que Neemias fez. Pode saírem, vão beber, vão comer. Ele chama as pessoas para terem comunhão, para se assentarem juntas. E olha, quem não tiver o que comer, e quem não tiver o que beber, procure doar, compartilhar com essas pessoas. E a igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, ela também vai ensinando da mesma maneira a importância de estarmos juntos. No capítulo de número 2, no verso de número 46 ao 47, diz que eles estavam juntos no partir do pão de casa em casa. É os nossos rins, são as nossas células, de casa em casa, irmão. Celebrando junto, participando das refeições com alegria e simplicidade de coração e louvando ao Senhor e adorando a Deus, sempre juntos, nunca separados, nunca isolados. A celebração bíblica, ela é coletiva, ela une a igreja, ela une o povo. Quando eu celebro junto com você, eu compartilho fé, eu compartilho esperança. Isso renova o meu ânimo, renova o teu ânimo para tempos de crise. Se a sua vida está um caos, gruda do lado de um crente, irmão pentecostal, para louvar o Senhor com ele, para adorar o Senhor com ele. A sua motivação e a sua perspectiva de vida irá mudar em nome de Jesus. Evidentemente, se você está acompanhando uma pessoa negativa, estando mal, você vai ficar pior também. O inimigo quer isolar e entristecer as pessoas. E quando a pessoa não celebra, irmão, junto com a igreja, junto com quem está rompendo, com quem está vencendo, de duas uma, ou ela está numa crise muito profunda, uma luta muito profunda, ela chega a se isolar, e ela fica triste por conta disso. E a ausência da fé causa isso também. A ausência da fé distancia você do corpo de Cristo. A ausência da fé faz com que você não tenha comunhão com os irmãos. Eu não digo comunhão apenas de saudar com a paz do Senhor Jesus, dar um abraço, não. É de conversar, é de compartilhar, irmão. A Bíblia pede para que eu venha me entristecer com aqueles que estão tristes, chorar com aqueles que choram, me alegrar também com eles. O inimigo quer isolar pessoas, mas ele não vai conseguir, não. Está repreendido em nome de Jesus, porque essa igreja é um corpo, é uma família. Nós somos uma família que estamos aos pés da cruz do nosso Deus Todo-Poderoso, e a cada dia o Senhor irá nos unindo. Então Neemias chama para comer e para beber, e para que as pessoas venham entrar em contato umas com as outras, para que haja renovação da fé através daquilo que cada uma está vivendo na presença de Deus. Então, quando eu celebro, eu renovo também as minhas forças espirituais. A alegria do Senhor não é um sentimento apenas superficial, é a força para avançar a cada dia. Você vai avançar em nome de Jesus. Eu quero declarar isso para você nessa noite. Você que saiu de casa em busca de um propósito, e a palavra de Deus para a tua vida é: você vai avançar a cada dia em nome do Senhor Jesus. Eu não sei quais são as suas perseguições, o seu processo, só que Deus é poderoso para fazer com que você avance em nome do Senhor Jesus. Então, o inimigo não irá roubar a sua alegria, porque ele sabe que o cristão fraco, sem comunhão, ele é vulnerável, ele se torna uma pessoa fácil de derrubar. A celebração abre espaço para a atuação do Espírito Santo em nossas vidas, para que haja um renovo verdadeiro. Então, celebrar
fortalece a minha vida, a sua vida, para os próximos desafios. Após uma conquista, ainda haverão novas batalhas, e eu quero dizer que você vai vencer. Se você chegou até aqui, irmão, estava lendo esses dias, existe uma cultura determinista, que se eu cheguei até aqui, tá bom, eu não preciso mais ser esticado, eu não preciso mais de ninguém me esticando para nada, estou acomodado, estou conformado com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu já conquistei. Não, Deus tem mais para você, amém? Deus tem mais para a sua vida, amém? Não termina somente por aí, não. Já pensou? Isso é tão comum, irmão, sabe por quê? Quando você olha para a vida de Jesus, você vê que o ministério de Jesus não fica apenas no lugar onde ele nasce, mas ele peregrina de lugares em lugares, de cidades em cidades. Os discípulos não ficam apenas no lugar, no bairro onde eles nasceram. Eles não falam apenas uma língua. Eles não falam apenas um idioma. Não, a sua mente evolui, lastra, cresce. Eles vão de cidade em cidade, de lugares em lugares. Alguns vão até outros países, como Paulo vai até outros países, sofrendo naufrágio em nome da palavra, sofrendo tudo que tinha para sofrer. João, na ilha de Pátimos, preso por conta do testemunho, da pregação, da palavra do Senhor, ele obtém a maior revelação que a Bíblia Sagrada pode nos dar, dentre outras mais, que é o livro do Apocalipse. Então, quando eu acredito que eu já alcancei o que eu deveria alcançar, eu estou aonde eu devo estar, que a cidade está bem, está tudo bem. Não, não. Deus tem mais para você em nome de Jesus. Deus tem mais para a tua família em nome do Senhor. Uma pessoa que conhece um outro idioma, uma outra cultura, a mente lastra, irmão. Expande. Ela muda o seu conceito, a sua perspectiva de vida. E é isso que os discípulos naquela época viveram. E por que você parou? E por que você quer desistir? E por que você não celebra mais as pequenas vitórias? E celebrar não é só apenas fazer festa, mas vale a pena. Hoje estou completando 1 ano de namoro, celebre. Hoje o meu filho está completando 2 anos de vida, celebre. Hoje completo 1 ano de batismo nas águas, celebre ao Senhor, agradeça a Deus. Olha, eu me lembro que há muito tempo o Senhor me libertou de tal pecado. Celebre ao Senhor com alegria. Celebre a Deus, igreja. A celebração renova o nosso ânimo, a nossa fé para enfrentar o que vem adiante. Um povo que celebra não desanima facilmente. Quem não celebra já está desanimado, está com a fé corroída. Depois de atravessar o Mar Vermelho, a Bíblia fala que Miriam, ela começa a cantar, a celebrar, a dançar ao Senhor. Em Êxodo 15 fala. E sabe o que tinha na frente deles depois de atravessarem o Mar Vermelho? Deserto. O deserto. Não havia uma grande cidade, não havia uma promessa. A promessa havia, mas eles não viam aquilo que Deus havia prometido. Uma terra que mana leite e... Então eles celebravam antes. A cada conquista, uma celebração. Celebrar é um ato profético. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, vejo o livro de Abacuque. Ainda que a videira não floresça, ainda que a vide não dê os seus frutos, ainda que o gado não produza, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Celebrar é a chave, celebrar é uma ferramenta, celebrar quando ainda não vê um milagre, é profetizar ainda que não aconteceu.
Então eu celebro pela sua vitória, eu celebro já pela sua bênção, em nome de Jesus. Eu não sei se você precisa da salvação do ente querido na sua casa, de uma porta de emprego aberta, mas eu celebro pela sua vida, pelo fato de você estar aqui nessa noite, adorando ao Senhor, glorificando a Deus. Celebrar é dizer: eu sei que Deus está no controle da minha vida. E por isso eu me alegro agora, nesse exato momento. Eu não posso vir para um culto como esse, irmão, esperando o que vai acontecer, não. Eu já tenho que vir dizendo: ó, Senhor, eu creio que o Senhor vai falar comigo. Eu estou indo para te adorar, eu sei que o Senhor habita no meio dos louvores, então a minha entrega será verdadeira, a minha adoração será verdadeira, e a palavra vai vir de encontro à minha vida, e eu vou ter mudanças. O Senhor irá tratar comigo, o Senhor irá me confrontar, e eu irei mudar e me reposicionar para receber aquilo que eu mereço de ti, Senhor. Deus já preparou todas as coisas para você. O nosso caminho já está pronto e preparado. Então o que nós precisamos fazer, igreja, é celebrar. É continuar adorando. Continuar celebrando ao Senhor. Por isso, quando alguém contar um milagre, por isso, quando alguém subir aqui para cantar, louvar, celebre junto, irmão. Dance, pule, se alegre. Se alegre na presença de Deus. Enquanto você se alegra aqui na presença do Senhor, Deus está indo na frente repreendendo todo o mal, para que você tenha uma caminhada tranquila na presença do Senhor. E mesmo que os processos advenham sobre a sua vida, Deus irá te dar estratégia, o Senhor irá te dar ferramenta, sabedoria e graça para você vencer. Irmãos, quando eu olho para os discípulos, são transculturais, eles avançam a cada dia, pregando a palavra, mesmo sendo rejeitados, mesmo sendo levados a prisões, e quando eles chegam na prisão, eles se lamentam. Quando Paulo e Silas, eles caem dentro de uma cadeia romana, eles choram ali e se lamentam: ah, Senhor, se eu não tivesse pregado a palavra, eu estava livre com a minha família, tomando o cafezinho da tarde, a essa hora, sentado no sofá da minha sala. Não, irmão. Eles estão na cadeia por pregarem a palavra, serem considerados as pessoas paderneiras da época. E na prisão, eles começaram a cantar ao Senhor. Eles começaram a celebrar a Deus. E quando eles celebravam ao Senhor, cantando, toda a cadeia ouvia. E essa celebração chegou aos céus de glória, rompeu, irmão, o teto daquela masmorra e chegou diante da glória do Senhor. E os anjos ouviram. E aí Deus envia anjos ao cárcere. E os anjos rompem as portas da cadeia. A celebração rompe cadeias. A celebração, a adoração, ela rompe algemas, ela rompe cadeias. A Bíblia fala que eles estavam com seus pulsos e os seus pés amarrados. Enquanto eles adoravam ao Senhor, Deus quebrou tudo aquilo. A celebração quebra a cadeia. Quem sabe você está aqui nessa noite e pouco tem celebrado. Você tem olhado mais para a sua dificuldade, para o seu processo, para a vida, como você está vivendo ela. E você reconhece o seu estado, que não é um dos melhores. Mas o segredo é celebrar a igreja. É entregar o seu melhor para Deus num culto como esse. É entregar o seu melhor para o Senhor. Quando eu celebro, me protejo do meu próprio orgulho. Deus, lá em Deuteronômio, capítulo 5, capítulo 8, versículo 17, diz assim: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriu estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus. Foi Deus que me trouxe.
Foi Deus que me libertou. Foi o Senhor que me trouxe até esta igreja. Eu nem queria vir. Eu vim por conta disso, Senhor. Eu vim por conta daquilo, ó Deus. Mas o Senhor me trouxe até este lugar. A celebração nunca deve ser sobre nós. Nunca. Não é porque nós somos melhores, não. Falamos melhor, não. Cantamos melhor, não. Não é sobre ele. Mas é sobre Ele. É o Senhor. Nada eu tenho, nada eu sou. É reconhecer publicamente que a vitória vem dEle. Ele impede que as conquistas venham se tornar ídolos, irmão. Quantas pessoas que nada tinham, nada eram, depois que conquistaram alguma coisa, se esqueceram de Deus, se afastaram da presença do Senhor. Mas celebrar, quero recapitular aqui, está caminhando para o término. Celebrar é reconhecer a bondade de Deus e honrar ao Senhor. É fortalecer a unidade como comunidade, como igreja, e continuar relembrando as vitórias e as conquistas de cada dia. Celebrar me dá força espiritual e me fortalece para a próxima guerra, para a próxima batalha. Eu não sei como você chegou até aqui, mas o Senhor está te fortalecendo para a próxima batalha. Ele irá te dar graça. Celebrar é profetizar o futuro e proteger a minha alma contra o orgulho meu pessoal. Se hoje a sua vida parece estar sem motivo para festa, lembre-se, celebração não depende de circunstância, mas de convicção. Eu preciso estar convicto. Não é o que me rodeia, não é a tempestade, vento, onda, perseguição, ausência de algo que faz com que venha me motivar para um determinado momento, não. Eu estou convicto, eu vou celebrar porque eu sei que Deus é na minha vida. Isso é celebração. Celebre pelo que Deus já fez, por tudo que está fazendo na sua vida, por tudo aquilo que está preparado que Ele irá fazer sobre a sua vida. A conquista é uma oportunidade de adorar. E celebração é o altar que eu estou levantando para Deus nesse momento. A vitória não é o fim. É o momento de eu levantar as minhas mãos e dizer: foi Deus quem fez. Foi o Senhor que operou. Foi o Senhor que me livrou de todo mal. Celebre, porque Deus é o autor da sua vida e também da sua bênção. Adore em todo tempo. Não importa. Estou doente, pastor. Acredite. Deus é poderoso para repreender essa enfermidade, para te dar vitória em meio à guerra, para te mostrar alguma coisa. Irmão, tem coisas que estão acontecendo na minha vida. Eu estava falando ontem com a minha esposa, agora eu estou entendendo. Porque estou indo em determinados lugares. Deus está me levando para falar do amor de Cristo para essas pessoas que ainda não conhecem o amor de Jesus. Tem lugares que o Senhor vai te levar e te usar como instrumento de Deus. Eu quero declarar isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Então você não pode estar embaraçado com nada. Você precisa estar livre. Porque existem pessoas que estão aguardando e Deus vai te usar para te usar como instrumento vivo nessa terra. Celebrar faz com que eu não esqueça daquilo que Deus fez. Quem não celebra, esquece, irmão. Esquece como chegou até aqui, sabia? Quem esquece, perde a gratidão. E quem perde a gratidão, logo, logo perde a força também de caminhar. Você precisa declarar: eu não vou me esquecer do que Deus fez por mim, quem eu era lá atrás e quem eu sou hoje. E aquilo que o Senhor disse que eu me tornarei. Não é ninguém que diz quem você será, é a Bíblia, é Deus. É Deus quem diz quem você será.
A alegria do Senhor é a nossa força. Celebrar fortalece o próximo passo. A cada celebração, coração humilde, o Senhor recebe a minha adoração. E o Senhor abre portas onde não tem. Nós iremos romper em nome de Jesus. Nós precisamos adorar com entusiasmo, com ousadia. Essa igreja precisa ser vibrante a cada dia. Porque a tristeza, ela não pode encontrar mais espaço no nosso meio. Por mais difícil que seja a sua caminhada, a tristeza não pode fazer mais parte da sua vida. Tudo que aconteceu com você lá no passado foi um processo para que você viesse aprender alguma coisa. Deus tem coisas maiores e melhores do que isso. A prova disso é que você está vivo até hoje. A prova disso é que você não parou no passado. Que a sua mente expandiu, está aberta para viver as coisas que o Senhor tem para você no futuro. Então, eu quero convidar o Rocha Music ali. Hoje, você não poderá ficar calado. Hoje, você não poderá ficar com a sua boca fechada. Não celebre só no seu coração. Faça barulho em todo tempo. Celebre na presença de Deus, como eu disse. Cante, dance, agradeça. A cada celebração que você oferta a Deus é uma plataforma que você cria para exaltar o nome de Jesus. A conquista não é nossa, a conquista é dele. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor dos Exércitos.